Eu quero te convidar para Efésios, a carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículo 17. Normalmente eu sigo séries de mensagens, e a gente está falando de uma série sobre o Espírito Santo, aquilo que o Espírito Santo faz em nós. E eu costumo preparar essa série e estabelecer os temas, até para ajudar na preparação da nossa equipe de louvor e tudo mais. Mas hoje é um daqueles dias que eu mudei tudo. Sabe o combinado? Então, é outro. Parecendo um Estevinho querendo só contrariar. Mas, na verdade, semana após semana, eu vivo a chamada, aquilo que eu chamo de angústia da pregação. Que é, Deus, o que eu vou falar domingo? O que o Senhor quer falar com a igreja, o que o Senhor está falando comigo, deixa eu entender, deixa eu prestar atenção e tal. E às vezes isso vem com muita clareza e às vezes isso não vem muito rápido ou não muito claro. E aí eu fico nessa. Hoje eu estava vindo para cá e falei para a Cris, eu estou meio angustiado porque ainda não sei direito como é que vai ser. E essa semana foi uma semana para mim muito marcante nesse tema da prevenção. Em função do Maio Laranja, que é justamente o mês onde há um esforço da sociedade, de movimentos, de alerta a respeito da prevenção e do abuso, especialmente sexual, contra crianças e adolescentes. Tem o 18 de maio aí, que é amanhã. O 18 de maio, se você não sabe ou não lembra a história, foi o dia que marcou a morte da Araceli, uma menina nordestina, se eu não me engano, cearense, que sofreu um estupro coletivo. Ainda bem nova, de criança para adolescente, assim. E essa data, então, marcou uma tragédia gigante, mas marcou como um dia de prevenção. E aí, nessa semana, eu ajudei um pouco a construir um fórum que a gente teve na Câmara Municipal, sexta-feira, a respeito desse tema. E aí nós tínhamos jornalistas, nós tivemos uma pesquisa de uma organização bem importante, global, de proteção das crianças, que é a Child Fund, e com o vereador Carlos Bezerra, com a Sheili, que é uma influenciadora que também trabalha no tema, uma jornalista e uma advogada também que assessorou o governo na proposta do ECA digital que está rolando aí. Então, acho que tudo isso me trouxe esse tema da prevenção. E aí, um recado importante, a gente está trabalhando na construção de uma política de proteção a respeito da nossa igreja, das nossas crianças, e a gente está seguindo a lei, pedindo para toda a nossa equipe de voluntários atestados de antecedentes, de âmbito estadual e federal. Aí você fala, nossa, pesado isso, né? O voluntário tem que ter atestado de antecedentes para trabalhar com criança. Mas agora é lei. É lei geral para as igrejas, para as escolas e tudo mais. E claro, a gente tem a mais alta confiança na equipe que a gente tem aqui, né? Os nossos professores e professoras são, na verdade, basicamente os pais. Mas a gente quer seguir a lei e a gente quer prevenir, porque a gente não sabe o que vem pela frente. Então, se a gente cria um protocolo, a gente protege. Então, por isso. E todas as pessoas também precisam fazer um curso de proteção. E aí a gente promoveu um aqui, presencial, mas há a oportunidade de fazer EAD para quem não fez o presencial. E eu indico para todo mundo fazer. Por quê? Porque o curso te dá noções de alerta para você proteger crianças. As suas crianças, as outras crianças. Você se proteger, porque a gente como adulto também precisa tomar certos cuidados. Então isso dá um alerta bem geral que deixa a gente atento a várias situações. E aí eu também fiquei pensando na nossa proteção enquanto adultos, não só no tema da violência sexual,
mas o quanto, enquanto adultos, nós carecemos de proteção, de autoproteção e de proteção uns dos outros. Porque, misturando tudo, eu também voltei, de alguma forma, a treinar um pouco de arte marcial aí nesses dias, um pouco de luta. Né? Fui fazer umas aulas de jiu-jitsu, fiz aula de boxe, não sei o quê. E o interessante é que quando a gente vai para esse tipo de aula, uma das primeiras coisas que a gente aprende é proteção. Como é que você se protege dos golpes? Né? Como é que você se fecha? Como é que você se protege de ataques? Né? Não só de defesa pessoal, mas ali até no próprio treino. E aí, a gente tenta trazer para a vida, como é que a gente se protege e protege uns aos outros? O que são os nossos escudos de proteção? O que é essa forma de viver que protege e preserva a vida? Nem sempre a gente sabe, ou nem sempre a gente está atento à proteção. Eu sei que as mães, acho que por instinto, né, assumem uma alta força de proteção dos seus filhos quando seus filhos nascem. Mas o que e como elas se protegem, elas mesmas? Talvez não se protegem, ou talvez não saibam como se proteger, porque estão muito focadas em proteger o outro, o menor, o mais vulnerável. E nós homens, né, que estamos aí na correria do dia a dia, do trabalho, das responsabilidades e tal, como é que a gente se protege? Como é que a gente protege a nossa mente? Como é que a gente protege o nosso coração? Como é que a gente protege o nosso corpo? A gente também tem que proteger a família, mas a gente tem que se autoproteger. E como é que isso acontece? E aí eu lembro das palavras de Jesus dizendo para os discípulos assim, olha, vocês estão no mundo como ovelhas no meio de lobos. Não tem só pessoas boazinhas nesse mundo. Na verdade, o alerta de Jesus é justamente o contrário, né? Vocês estão sendo jogados aí, ó, no meio de lobos. E eu acho que isso é muito aplicável, né? Se a gente pensar o mercado de trabalho, a gente está no meio de lobos. Se a gente pensar o trânsito, a gente está no meio de lobos. Se a gente pensar o transporte público lotado, muitas vezes a gente está no meio de lobos. E aí Jesus diz, porque vocês estão então como ovelhas no meio de lobos, vocês precisam ser simples como a pomba, mas vocês precisam ser prudentes como a serpente. Tem uma tensão aí entre duas figuras e duas imagens de animal distintos, completamente distintos. A pomba, inofensiva, frágil, que pode ser morta por uma pedrinha qualquer. E a serpente, um animal astuto, que tem veneno, que pica, que tem várias estratégias aí de sobrevivência na natureza. E Jesus fala, vocês têm que estar no equilíbrio entre uma coisa e outra. Na simplicidade da pomba, mas na prudência da serpente. E pensando nessas coisas, de alguma forma Deus me trouxe para esse texto de Efésios, capítulo 4, versículo 17. É um texto um pouquinho longo, mas o apóstolo Paulo vai descrevendo a respeito da vida cristã e a respeito dos cuidados com a nossa vida. E ele diz assim, 4:17 de Efésios. Assim eu digo a vocês, e no Senhor insisto, que não vivam mais como os gentios, na inutilidade dos seus pensamentos. Eles estão obscurecidos no entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância em que estão, e por causa do endurecimento do seu coração. Tendo perdido toda sensibilidade, eles se entregaram à devassidão, cometendo com avidez toda espécie de impureza. Todavia, não foi isso que vocês aprenderam de Cristo. De fato, vocês ouviram falar dele, e nele foram ensinados de acordo com a verdade que está em Jesus. Quanto à antiga maneira de viver, dissipam-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos.
para serem renovados no mundo, no modo de pensar, e se vestirem de novo homem, criado para ser semelhante a Deus, em justiça e santidade provenientes da verdade. Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade uns aos outros, pois todos nós somos membros de um mesmo corpo. Quando ficarem irados, não pequem. Não permitam que o sol se ponha enquanto durar a ira de vocês. Não deem lugar ao diabo. O que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo o que é bom com as próprias mãos, para que tenha o que repartir com quem tiver em necessidade. Nenhuma palavra torpe saia da sua boca, mas apenas aquilo que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que transmita graça aos que as ouvem. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, no qual vocês foram selados para o dia da redenção. Livrem-se de toda amargura, indignação, ira, gritaria, calúnia, bem como de toda maldade. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, como Cristo os perdoou. Portanto, sejam imitadores de Deus, como filhos amados. E vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós como uma oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Entre vocês não deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual, nem de nenhuma espécie de impureza ou de cobiça, pois essas coisas não são próprias para os santos. Não haja obscenidade, nem conversas tolas, nem piadas indecentes, que não são apropriadas, mas em vez disso, ações de graças. Porque vocês podem estar certos que nenhum imoral, ou impuro, ou ganancioso, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém os engane com palavras vazias, pois é por causa dessas coisas que a ira de Deus vem sobre os filhos da desobediência. Portanto, não se associem com eles. Porque antes vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz. Pois o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. E aprendam a discernir o que é agradável a Deus, ao Senhor. Não participem das obras infrutíferas das trevas, antes exponham-nos à luz. Pois é vergonhoso até mencionar as coisas que eles fazem em oculto. Tudo, porém, que é exposto pela luz, torna-se visível, pois a luz torna visível todas as coisas. Por isso é que foi dito: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo resplandecerá sobre ti. Tenham cuidado com a sua maneira de viver, que não sejam como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas sejam cheios do Espírito Santo, falando uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando ao Senhor de coração. Sempre dando graças a Deus Pai por todas as coisas, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Grande o texto, né? Mas é bom porque se a gente não leu a Bíblia a semana, já deu uma boa leitura hoje, né? Então já ajudei vocês aí, hein? Mas aqui o apóstolo Paulo, ele está falando sobre o que é essa nova vida. E se a gente está falando desse sopro do Espírito, esse sopro do Espírito é de fato o que produz em nós uma nova vida. E ele está dizendo: vocês não podem mais viver como vocês viviam antigamente. Há uma conversão, há uma mudança, há uma transformação na vida de vocês. E essa transformação, ela deve se mostrar
no cotidiano de vocês. A gente estava conversando essa semana no Encontro dos Homens, e o Ranieri trouxe a lembrança do livro do John Stott, Batismo e Plenitude do Espírito, e ele citava o que John Stott dizia naquele livro, que a ação do Espírito Santo de nós não é somente a respeito dos dons manifestos no culto, por exemplo. Mas a ação do Espírito Santo de nós é a respeito daquilo que o Espírito Santo de Deus faz em nós nas decisões do nosso cotidiano. Como então o Espírito Santo de Deus nos guia no trabalho, na família, na educação dos nossos filhos, no relacionamento com o nosso cônjuge e em tudo mais. Então o que nós queremos do Espírito Santo não são somente dons e manifestações dominicais. Queremos também e precisamos. Mas queremos o Espírito Santo nos enchendo e se mostrando na nossa vida, no nosso cotidiano, onde de fato a vida acontece. Aqui, a gente vem para um momento de refrigério, a gente vem para um momento de reflexão, a gente vem para um momento de adoração. Mas as decisões nos aguardam quando a gente sai daqui. Na segunda, na terça, na quarta. As decisões do trabalho, as decisões da família, as decisões da casa. E eu quero te chamar a atenção a respeito da proteção. E a proteção, a maior proteção que a gente pode ter é o próprio Espírito Santo de Deus, agindo na nossa vida, ensinando a verdade, mostrando para nós como é que se vive agora. Como é que eu coloco em prática essa escritura, esse novo nascimento? E há algumas dicas valiosas. Por exemplo, quando ele fala assim, vocês não podem se entregar à devassidão, às impurezas, a pessoas que perderam a sensibilidade. Elas estão cometendo coisas que não dá nem para a gente falar. Então quando a gente fala assim, o mundo está perdido, o mundo está muito louco, há uma devassidão, há uma promiscuidade. Gente, não é de hoje, não é de agora. O mundo romano, por exemplo, era um mundo intenso na promiscuidade, nas relações sexuais, hétero e homoafetivas. Aliás, parte da crença que se tinha em Roma, em muitas situações, era que o amor heterossexual, a relação sexual hétero, era uma coisa para procriação. E que o amor estava na relação homossexual. Doido, né? E mais, a exploração homossexual de um senhor para com o seu escravo ou para com o seu empregado era de acesso livre. Então, a pessoa era explorada também sexualmente. Dentre outras situações, em Corinto, que não é o caso aqui do texto de Efésios, mas em Corinto, que é uma outra situação, mas tinha influência de todo o Império Romano naquela época, Paulo fala assim, olha, tem um sujeito aí na igreja, inclusive é uma situação dentro da igreja, que ele está tendo relação sexual com a esposa do pai. Já pensou nisso? Com a esposa do pai. Vamos pensar que era a madrasta, para não pensar que é a mãe. Mas Paulo fala, é uma coisa que nem lá fora é aceita e vocês estão vendo isso dentro da igreja. Então, a problemática não é de agora e não é de hoje. A gente fala, meu Deus, que perversidade, essa coisa de ter um sujeito que quer abusar de criancinha. Porque a maldade humana não tem limite, irmãos. A maldade não tem limite. O que põe limite à maldade é Deus. E se a gente se submeter a Deus, nós encontraremos os limites. Mas se a gente não se submete a Deus, não haverá limites. Eu já contei isso aqui,
de um sujeito conversando com o pastor Ariovaldo Ramos e dizendo que não acreditava em Deus por conta da maldade do mundo. E ele disse, eu acredito em Deus justamente por conta da maldade. Aí ele falou, como assim? Ele falou, porque a maldade não respeita nada e nem ninguém. Então o que refreia a maldade? O que faz que a gente não se mate efetivamente? Deus. Deus coloca limite na maldade. Porque se Deus não intervir na maldade humana, a gente vai se destruir, a gente vai se matar, a gente vai fazer todo tipo de loucura. Então é por isso que de tempos em tempos na história, Deus fala assim, opa, a maldade aqui dos egípcios já deu na conta. A maldade de Sodoma e Gomorra já deu na conta. A maldade dos babilônios já deu na conta. E Deus estabelece limites e juízos diante da maldade. Porque a maldade não tem limite. O desejo humano não tem limite. As doenças, as devassidões não têm limite. Os vícios não têm limite. Então, é Deus e o Espírito Santo que estabelece limites. E aí ele vai dizendo que nós então devemos buscar a santidade, buscar a verdade em detrimento da mentira. A gente não pode permitir que o sol não se ponha sobre a nossa ira para a gente não dar lugar ao diabo. Como é que é isso? Isso aqui, gosto muito de aplicar aos casamentos e a gente tenta fazer isso em casa. Tenta. Que é não dormir brigado. Não deixar que o desentendimento do dia faça a gente atravessar uma noite separados. Fora da cama. Ou na cama, isolados. Por quê? Porque essa raiz de amargura, ela vai ganhando espaço no nosso coração. E a Bíblia diz, não dê lugar ao diabo. Ou seja, se você alimenta um conflito dentro de casa, você está dando lugar ao diabo. Se você alimenta amargura, rancor no seu relacionamento, você está dando lugar ao diabo. Se você vai dormir brigado, é como se você colocasse o próprio diabo no meio da cama, separando vocês. E a Bíblia fala, não, vocês não podem dar lugar ao diabo. Vocês não devem deixar com que a ira atravesse para o outro dia. E por isso que ele fala, ó, irais, mas não pequeis. Ou seja, você ficou nervoso? Ficou, vai ficar. Vai ficar muito nervoso. Meu esporte favorito é fazer a Cris ficar nervosa. Sou bom nisso. Ela fica muito nervosa. E vocês sabem que também não precisa muito para a Cris ficar nervosa, né? Ela fica nervosa com certa facilidade. Então, eu e o Estevão, a gente consegue fazer isso assim numa boa. Mas deixar se alimentar esse nervosismo, deixar essa ira crescer. E aí, essa alimentação, ela tem dois caminhos. Ela tem o caminho da explosão, que é falar, esbravejar, gritar, bater a porta, chutar o armário. Tem gente que é assim. E tem o outro lado, o outro oposto, que é a frieza. Engole seco, mas assim, não vou dar uma palavra. Não toque em mim, não fala comigo, cara fechada, guerra fria, né? Aquela guerra do silêncio. Mas nos dois caminhos a gente dá lugar ao diabo. Na frieza, que distancia o outro, aquele gelo, né? E na ira exagerada, que é agressiva, que é escandalosa e que também não vai resolver nada.
Então, Jesus fala, ó, o apóstolo Paulo fala, irai, mas não pequeis. Põe um limite aí nessa ira, põe um limite aí no seu nervosismo. E lá em Gálatas vai dizer, ó, o domínio próprio é parte fundamental do fruto do Espírito. Provérbios vai dizer, ó, é melhor o homem que conquista a si mesmo do que aquele que conquista uma cidade. É mais sábio o sujeito que domina a si do que aquele que domina uma cidade inteira. Porque dominar a si mesmo é um desafio. Se segurar, pensar, refletir, ficar nervoso e absorver no mundo da luta, absorver o golpe, tomar a porrada e ficar firme. E aí a gente não pode dar lugar ao diabo. Há uma questão na relação sexual, por exemplo. As crianças não estão aqui na sala, né? Então a gente pode falar. Só tem os bebês, eu acho que, né? Não se sabe. Esses bebês estão tão espertos hoje. Mas Paulo fala assim, olha, em Corinto também, o corpo de vocês pertence um ao outro e vocês não devem negar a relação sexual um do outro, a não ser por consentimento mútuo, para não dar lugar ao diabo. Há uma interpretação de interpretar isso, né, como uma fala machista de Paulo, né? Paulo sofre esse hate aí de machista, de que ele está obrigando e às vezes a pessoa não tem vontade. E hoje em dia, né, você pode ter tipificado como lei, inclusive, o estupro dentro do casamento, que é você forçar a outra pessoa quando a outra pessoa não quer. Isso já é crime hoje. E aí como é que a gente lida então com esse texto, né? E como é que a gente se preserva e se cuida nesse aspecto? E aí entra essa sensibilidade e essa disposição de cuidado e de proteção para com o outro. Que eu tenho que proteger o meu filho na sexualidade dele, nas questões de abuso, na proteção e tal, a gente sabe e a gente tem que fazer nossa lição de casa. Agora, eu também tenho que proteger a minha esposa. E como é que eu vou proteger a minha esposa? Atendendo ao desejo dela. Fazendo com que ela esteja suprida. De forma que as investidas externas não lhe causem efeito. Porque ela está protegida. Sexualmente falando, afetuosamente falando, atenciosamente falando. Esses dias, escutando o psicólogo Rosendo Kringer, um psicólogo aí da mídia aí, um cara muito legal. E aí ele falou que no consultório ele começou a pegar muita história de divórcio. Ele começou a ficar encucado, e com mulheres. Aí ele falou assim, eu preciso investigar esse negócio, parece que está aparecendo muito caso. E aí, não, divórcio não, de traição. Era traição, não era nem divórcio, traição. E aí ele começou a investigar, e aí ele pegou um caso específico de uma mulher, e falou assim, por que você está traindo seu marido? O sujeito com quem você está traindo, ele é mais bonito que o seu marido? Ela falou assim, não é não, para falar a verdade, ele é mais feio que meu marido. Aí ele já... Então eu imagino que ele tem mais dinheiro que seu marido. Talvez ele está te dando, né, um certo conforto, certos restaurantes, certos rolês. Ela falou, ele é mais duro que tudo. Não tem não. Não é melhor que meu marido não. Não tem mais dinheiro que ele não. Aí ele falou assim, então eu imagino que deve ser um sujeito bom de cama. Deve ser o cara que faz a mágica. Aí ela falou, tem até ejaculação precoce. Aí ele falou assim, agora eu não estou entendendo por que você está traindo seu marido então com esse sujeito. Aí ela falou assim,
ele me escuta, ele me dá atenção. Ele quer saber minha opinião sobre as coisas, ele quer entender como eu estou me sentindo. Ele me escuta. Aí ele falou que chegou em casa e falou assim: amor, você está bem? Como é que você está? Queria te escutar hoje, saber como é que está o seu trabalho, o seu dia, as suas questões. Fala comigo, você está se sentindo bem? Porque ele falou que ele começou a ficar assustado. Ele falou, daqui a pouco é a minha que está fazendo isso, né? Então, proteger o outro é inclusive suprir as suas necessidades afetivas e de atenção. Assim como a gente fala sobre a proteção dos filhos, né? Não é interessante isso? A gente fala, converse com seus filhos, pergunte do dia do seu filho, pergunta quem que ele encontrou, pergunta que se ele fez cocô, quem limpou o cocô. A gente pergunta, pelo menos aqui em casa a gente pergunta, a gente fica, né? Faz parte desse combo de alerta, né? O que limpou? A Pro me limpou. Tá bom, a gente já conhece a professora, já sabe, já não sei o quê. Brigou, alguém chorou na escola, alguém bateu, alguém apanhou. A gente vai para ver se está tudo bem. E por que a gente não vê se está tudo bem com o outro, adulto? E está tudo bem, como é que você está? Como é que eu estou te... E é lógico, gente, às vezes a gente tem uma carência grande, ou um momento grande, que o outro não vai dar conta de suprir tudo. É verdade. Alguns de nós são carentes demais. Alguns de nós são manhosos demais. Né? A gente tem estado com isso em casa também com o Estevão. Estevão, está muito manhoso, filho, tá não sei o quê e tal. Então, assim, demanda muita atenção, demanda muita manha, muito cuidado. Cansa às vezes o outro, é verdade. Mas, algum cuidado a gente precisa ter. E a gente precisa estar alerta, então, para cuidar uns dos outros. Sexualmente, afetivamente, com aquele tempo de qualidade, com aquela troca de afeto, com aquele carinho, para a gente se proteger. Se o homem, no próprio texto de Efésios, quer ser respeitado, e que essa mulher o respeite, a mulher quer ser amada. E não é só ser amada, é se sentir amada, né? Que também tem uma diferença, né? Porque às vezes a gente fala assim, essa pessoa me ama, eu não tenho dúvida. Ela só não consegue demonstrar. Mas é um problema. Não, eu não tenho dúvida de que você me ama. Só que você não consegue demonstrar. E isso vai gerar essa frustração. Isso vai gerar um sentimento de desamor. Que às vezes não é real, não é a verdade é o amor de fato. Mas há um sentimento provocado pela carência, provocado por uma palavra ríspida, provocado por uma falta de atenção. E aí desencadeia uma sensação de desamor, que nem é a realidade, mas que gera o sentimento, que gera a sensação e a dor desse desamor. E aí ele vai citando e vai continuando dizendo que a gente precisa falar a verdade, que a gente não pode entristecer o Espírito Santo, que a gente não pode entrar, né, na amargura, na indignação, na ira, na gritaria, na calúnia, em outras maldades, mas que a gente tem que ser bondoso, compassivo, perdoando-os mutuamente. Então, o perdão tem a ver com esse cuidado, uma relação, uma casa que tenha graça. Eu li um livro, Educando Filhos na Linguagem da Graça. Muito legal. Educando Filhos na Linguagem da Graça. Por quê? Porque você aprende a criar um ambiente de graça. Hoje os nossos anjinhos quebraram o forro de isopor. Falei, se fosse no Antigo Testamento, ia tomar surra de cinta todo mundo. Mas como a gente está numa outra fase,
da graça, a gente vai conversar, a gente vai orientar, a gente vai dizer, não faça mais isso, né? Outros tempos, educação positiva, tudo mais. E a gente precisa ir criando, de fato, esse ambiente de graça na nossa relação também. Mas quem precisa da graça de Deus não são só as crianças, os adultos também precisam. A sua esposa precisa do seu tratamento com graça. E você, como marido, precisa que tenha graça da parte dela também com relação a você. E o que é graça? É você fazer para o outro aquilo que ele não mereceu. Ontem encontrei um professor da minha faculdade de teologia, tiramos uma foto. E um dos episódios de avaliação que ele fez, ele aplicou uma prova e ele deu nota 10 para todo mundo. Só que ele aplicou a prova e aí quando a folha virada, né? Quando você virava, já estava a nota 10. Ele falou, eu decidi, já que a gente está ensinando sobre graça, que todos vocês já têm 10. Agora façam a prova. E aí ele falou que experimentou várias reações. Teve gente que falou, e se eu não fizer nada? Ele falou, você vai ficar com 10. E se eu escrever qualquer besteira aqui na prova? Você vai ficar com 10. Aí ele falou que teve aluno que riu, teve aluno que chorou. Teve aluno que saiu pregando, teve aluno que entendeu naquele momento o que era a graça de Deus. Porque graça é esse favor imerecido. Que é, o sujeito faz uma coisa, a gente fala, filho, você merecia uma surra bem dada. Bem daquelas. Mas eu não vou te bater. Eu vou te abraçar, eu vou te beijar. Eu vou te dizer para não fazer mais. Eu vou te ensinar que isso é feio, isso é errado. Que eu espero que você não faça mais. Mas eu não vou te tratar mal por isso. E com o adulto também. Você dizer, ó, você está errado, você fez errado, você não está merecendo. Mas está aqui o meu afeto, está aqui o meu carinho. Está aqui a graça de Deus para você, que não está merecendo. Você não está merecendo, você não está se comportando bem. Você não está sendo quem você deveria ser. Mas eu vou relevar, eu vou perdoar, eu vou manifestar graça. Eu vou te perdoar antes que você me peça, tá? Você deveria me pedir perdão. Mas como eu sei que você está com o coração duro, você não vai pedir, eu já estou te perdoando antes. Ah, pastor, mas ela não me pediu perdão. Pois é, a graça de Deus está em você perdoar antes dela pedir. Você dizer, eu já te perdoei, está tudo bem, está tudo certo. Essa linguagem da graça, esse ambiente da graça dentro de casa. Isso muda tudo na nossa relação, isso muda tudo no nosso ambiente. E isso nos faz o quê? Imitadores de Deus como filhos amados. O apóstolo diz, Cristo nos perdoou. Vivamos em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta de sacrifício a Deus. E aí ele continua falando, ele volta, fala das trevas e da luz, o quanto a gente deve viver na luz. Fala que a gente deve estar atento, e a gente deve estar atento à nossa maneira de viver, para que a gente não seja como insensato, como tolos, mas como sábios. Essa é a parte da prudência. Estejam atentos, presta atenção no como você está vivendo. Por quê? Porque se você deixar a vida na rédea solta, vai dar errado. Se você deixar o seu casamento no fluxo do automático, vai dar errado. E aí quando der errado, você fala assim, nossa, acabou. É que vinha acabando há muito tempo. E às vezes, alguns não percebem. Eu já acompanhei casos que quando veio o divórcio,
O homem, especialmente, que normalmente é mais lento para entender certas coisas, falou, pastor, para mim estava tudo bem. Para mim, nosso casamento estava ok. E a mulher fala assim, pastor, para mim o meu casamento estava acabando há 5 anos. Tinha 5 anos que a gente estava acabando. É que ele não percebeu. 5 anos que eu estou falando e ele não me ouviu. 5 anos que eu estou dando sinais e ele não percebeu. Agora já deu. Mas tem 5 anos. Ele está achando que agora, está achando que foi ontem, está achando que eu pensei nisso hoje. Eu estou pensando nisso há 5 anos. Agora, lógico, não teve conversa antes, tratamentos, caminhos, prevenção, a chamada profilaxia, né? Prevenir é melhor do que remediar. Prevenção. Olhar para o nosso modo de viver, para o nosso modo de se relacionar. E como é que a gente previne para que esse mal não chegue. Isso em todas as áreas da vida, né? A gente está lá no trabalho, a gente tem que prevenir certas coisas para, no final do dia, não ter prejuízo. A gente tem que prevenir certas coisas para ali na frente a coisa não dar errado. A gente tem que prevenir certas coisas para que não haja ali na frente um acidente. A gente tem que prevenir. A gente tem que se prevenir. A gente tem que prevenir e ajudar o outro a se prevenir. Ajudar o outro a ser atento. Ajudar o outro a prestar atenção. Porque às vezes a gente é meio lento mesmo. Às vezes a gente não está vendo o negócio. Às vezes a gente está achando que está tudo bem. E não está tudo bem. Mas quem está vendo que não está tudo bem, ou quem está sentindo que não está tudo bem, precisa alertar o outro. Porque se você ama, você alerta. Se você não ama, você fala, deixa que se ferre. Deixa ele lá quebrar a cara. Mas se você ama, você alerta, você diz, ó, vem aqui, cuidado. Isso daí não vai dar certo. Ó, fica atento. Presta atenção no que você está fazendo. Olha o seu jeito de viver. Olha o seu jeito de se relacionar. Olha como você está tratando ele. Olha como você está tratando ela. Isso daí não vai dar coisa boa. Presta atenção. Presta atenção. E o apóstolo Paulo está dizendo isso para a gente. Olha, preste atenção porque os dias são maus. Aproveite as oportunidades. Aproveite as oportunidades para fazer a vontade de Deus. Aproveite as oportunidades para discernir o que Deus tem para você. Aproveite as oportunidades que Deus tem para você construir, fazer coisa boa. Aproveite as oportunidades. As oportunidades de amar, as oportunidades de afeto, as oportunidades de carinho, as oportunidades de atenção, as oportunidades todas de cuidado. Por quê? Porque os ataques do inimigo, eles vêm justamente na desatenção. É numa desatenção lá no celular que a gente bate o carro. É numa desatenção com o nosso filho pequeno que ele cai e bate a cabeça. É numa desatenção que a vaca vai para o brejo. Então, é importante a gente ter atenção. Agora, a gente está num mundo em que a desatenção é regra. A gente está num mundo em que tudo quer chamar a nossa atenção. E se a nossa atenção está em tudo, na verdade a nossa atenção não está em nada. Se a gente está assistindo um filme, olhando o celular e trabalhando, significa que a gente nem está trabalhando, nem está assistindo o filme, nem está olhando o celular. Não é verdade? A gente não está fazendo nada direito. Então é hora da gente concentrar a atenção. E é um desafio. Eu que, segundo a Cris, sou meio TDAH, é um difícil a atenção. Dar atenção agora aqui para o meu filho, que agora é o meu momento com ele. Dar atenção agora aqui para minha esposa, porque é o meu momento com ela. Dar atenção aqui para o meu trabalho, porque agora eu estou trabalhando. É um desafio.
mas é o mais sábio a se fazer. Dar atenção, prestar atenção, olhar, prevenir. E agora o Estevão está numa fase muito interessante, que agora ele já entra no escritório, a depender do que ele vê na minha tela, ele fala: papai, você não está trabalhando. Se ele vê lá o YouTube ligado, ele fala: papai, você não está trabalhando, você está vendo negócio de futebol. Esses dias o Diego estava trabalhando lá em casa, o Diego estava no celular, e falou: Diego, você está vendo no celular que você não está trabalhando? Falei: é que a Porto Seguro é uma mãe. Então ele já tá sacando quando a gente está trabalhando, quando a gente não está trabalhando. Ou se a gente fala que está trabalhando, está lá só enrolando. Ele já está entendendo. Ele já está sabendo. Quando a gente precisa focar a nossa atenção. E aí o apóstolo Paulo fala, por fim, sobre os nossos encontros, que devem ter salmos, cânticos espirituais, louvor e tal, para encher o nosso coração, dando graças a Deus e, por fim, sujeitando-se uns aos outros. Ou seja, sabendo que o cuidado precisa ser um para com o outro. Então eu ampliei o espectro demais aqui, mas só para te dizer, a proteção não é só dos adultos para com as crianças. A proteção é também dos adultos para com os outros adultos. Que todos nós temos as nossas vulnerabilidades e o inimigo vai nos atacar nelas. E nós precisamos proteger-nos mutuamente. A gente precisa se cuidar. A gente precisa cuidar do nosso corpo, a gente precisa cuidar da nossa mente, a gente precisa cuidar do nosso coração. A gente precisa estar alerta quanto a nós, quanto ao outro que a gente ama. Isso serve para a família, isso serve para as amizades, isso serve para a igreja. Esses dias eu conversei com um amigo que a igreja dele dissolveu, acabou. E eu falei: o que aconteceu? Aí ele me elencou alguns motivos. E aí ele falou: cara, por esses motivos foi acabando. Por esses motivos foi acabando. Algumas pessoas saíram, outras pessoas deixaram de vir, outras pessoas deixaram de contribuir. Foi acabando. Então, de fato, as coisas acabam. As coisas acabam. As coisas são limitadas. E o próprio amor, o próprio afeto, obedece certos limites que a gente precisa estar atento. Os recursos não são ilimitados, irmãos. O seu recurso financeiro não é ilimitado, a sua saúde não é ilimitada, o seu tempo de vida não é ilimitado. Tudo tem limite. E se a gente não usar bem, a gente acaba antes da hora. A nossa saúde acaba antes da hora, nosso casamento acaba antes da hora, o nosso dinheiro acaba antes da hora. Tudo acaba antes da hora se a gente não cuidar, se a gente não administrar, se a gente não se precaver, se a gente não prestar atenção e não tomar iniciativas e ações preventivas de cuidado, de proteção, uns para com os outros. E é isso que Jesus diz. Coração limpo como o coração de uma pombinha, mas o olhar, a mente perspicaz como uma serpente, prestando atenção no que está acontecendo no mundo, na minha vida, na vida do outro, de quem eu amo. Amém? Deus te abençoe. Quero te convidar para ficar de pé para a gente orar. E pedir que a gente se proteja. Pedir que Deus nos proteja. Que aquilo que a gente não vê, não sabe, Deus sabe. Então que Ele nos proteja. Mas que Ele nos dê também essa condição de perceber o que acontece ao nosso redor. Senhor, eu quero pedir ao Senhor por proteção nessa manhã. Proteção das nossas crianças contra todo tipo de violência, de abuso.
que elas sejam cuidadas, protegidas, lá onde os nossos olhos não chegam, que chegue os olhos do Senhor, que chegue a proteção do Senhor sobre elas, em tudo, em tudo. Mas que a proteção do Senhor também chegue à nossa casa, à nossa família, às nossas esposas, aos maridos. O nosso casamento seja protegido, a nossa sexualidade seja protegida pelo Senhor de tantos ataques, de tantos vícios, de pornografia e de tantas impurezas. Que o Senhor proteja a nossa mente, o nosso olhar, o nosso coração. O Senhor proteja a nossa espiritualidade, a nossa fé. Persevere no Senhor. Que a nossa saúde seja protegida pelo Senhor. A nossa saúde mental em tempos de ansiedade, depressão, burnout, pânico, tanta coisa. Que o Senhor proteja a nossa mente, Senhor. Nos ajude, Pai. Que o Senhor proteja o nosso corpo em tempos de obesidades, de diabetes, de problemas, de tantas coisas. Protege a gente, Senhor. Nos dá saúde, nos dá atenção para a gente se cuidar, nos dá sabedoria para poder administrar. Protege a nossa vida financeira, de forma que não tenhamos prejuízo, de forma que saibamos administrar bem os recursos que o Senhor nos deu. Protege o nosso trabalho, nosso emprego, precisamos dele. Precisamos dos nossos negócios prosperando. Que o Senhor proteja o nosso trabalho e abençoe o fruto das nossas mãos. Senhor, protege a nossa igreja, que ela continue crescendo e se fortalecendo, com fidelidade ao Senhor, com compromisso. Nos protege, Pai, e nos fortaleça cada dia. Eu te peço em nome de Jesus, Senhor. Amém.